Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos e cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato e, nesta ocasião, fazer aqui um conjunto de observações e de questões que entendo serem essenciais para compreendermos a dimensão do problema. Desde logo, a minha expectativa em relação a esta audição é que o Sr. Presidente nos viesse anunciar quais é que são os termos do acordo. Porque há 15 dias atrás, como se recorda, com um grande aparato mediático, após uma declaração gongórica do Sr. Primeiro-Ministro num debate quinzenal, foi encetada uma maratona negocial de 15 horas, já após terem sido abertas negociações que duraram cerca de 4 meses, depois de outra declaração precipitada da Sra. Ministra do Mar, em que anunciava de forma rotunda e inapelável que as greves no Porto de Lisboa se iriam resolver e que estava a nascer uma nova plataforma de entendimento que resultava largamente desses esforços absolutos do Governo para mediar esse conflito. E 15 dias envolvidos, quando temos aqui a oportunidade de detalhar estas matérias, o que constatamos é que estamos a recuperar as origens do conflito e não estamos a considerar que esteja celebrado um acordo. Desde logo disse, e julgo que esteja certo, peço-lhe que me corrija, se tal não for absolutamente fidedigno, que ainda estão em negociações. Ora, e se ainda estão em negociações, por carga d'água, é que há 15 dias atrás toda a gente assinou um papel. Papel esse que acordava num conjunto de aspectos e que a Sra. Ministra anunciou que, para dar tradução a esse papel, bastava verter o acordo que já estava celebrado e que não exigia que fossem limadas quaisquer arestas a esse respeito. Isto deixa-nos, obviamente, numa situação de insegurança, de incerteza. Ontem, como sabe, a Sra. Ministra esteve na Comissão de Agricultura e Mar e, nessa ocasião, foi absolutamente categórica. A Sra. Ministra disse que não vai alterar a lei do trabalho portuário. E nós, o Partido Social Democrata, subscreve essa posição da Sra. Ministra. Aliás, a Sra. Ministra disse coisas que foram muito contraditórias e que, por força, sobretudo, do Bloco de Esquerda e do PCP, inflamaram muito as condições para se chegar a um acordo. Veja-se, o Primeiro-Ministro fixou um prazo. A Sra. Ministra disse que era impensável que a situação se arrastasse e, de alguma forma, tomou partido por uma das partes. O Bloco de Esquerda anunciou que era preciso fazer pressão sobre os patrões, porque era uma violência inadmissível que os patrões perpetravam contra os estivadores. E, portanto, neste clima tão crispado, com dirigentes políticos da mais alta responsabilidade que dão suporte ao Governo a fazer declarações absolutamente contraditórias, obviamente que não será fácil conjugar estes interesses a favor da competitividade, da eficiência e de libertar os portos de um espartilho de legislação caduca, que foi amplamente reconhecida em 2012 e que, por via disso, decidiu evoluir-se para garantir que haveria melhores condições para a afirmação da competitividade dos portos nacionais. Mas há aqui uma questão que eu gostaria de colocar. Qual é a razão pela qual ainda vamos ter uma manifestação no dia 16? Houve uma declaração do Sr. Presidente que eu julgo que anuncia bem a intenção que está subjacente a todo este processo. Disse o Sr. Presidente, no dia seguinte, salvo erro, à celebração desse putativo acordo, que o sindicato, que outros estivadores dos outros portos do país e trabalhadores dos mais variados setores continuam sujeitos à violência dos patrões e, ainda que de forma mais subtil, teve a ocasião de o repetir aqui. Pelo que se mantém de pé a manifestação contra a precariedade. Ora, o que eu antevejo aqui é um exercício que, não obstante o Governo rejeitar liminarmente a possibilidade de apoiar qualquer proposta
de revisão da lei do trabalho portuário radica num perigo que é muito grave para Portugal, para as exportações, para as importações, para o funcionamento e para a paz social de cada um desses portos, que é o seguinte: há aqui um perigo de contágio, de disseminação. E quando aqueles, e eu não quero, como lhe digo, tomar partido, porque admito que estas questões devam merecer equilíbrio e devam ser resolvidas. Mas devam ser, sobretudo, resolvidas sem que as interferências políticas que se vêm a manifestar sejam cunhadas com base de interesse político-partidário meramente mediático, precipitando acontecimentos e criando mais insegurança sem apresentar resultados. Isto é o que temos aqui ao longo dos últimos 6 meses. Não temos coisa diferente. Andam a empurrar uns para os outros com um efeito ioiô, ninguém sabe o que é que se decide, ninguém sabe o que está em cima da mesa, ninguém consegue compreender quais é que são as dificuldades que aqui estão. E o meu receio é este. É quando há um apelo desta natureza e há um apelo de forças políticas que apoiam o Governo no sentido de rever a lei de trabalho portuário, aquilo que nós vamos ter pela frente é uma questão, eu sei que há um projeto, deixe-me terminar, Sr. Deputado, por favor, muito obrigado. Agradeço, farei por ser mais claro. Muito obrigado. E a questão... Senhores deputados, deixem o Sr. Deputado... Senhores deputados, deem a condição ao Sr. Deputado para terminar a sua intervenção. Muito obrigado, são muito amáveis. Há aqui um perigo que é o seguinte: é que, não obstante o Governo não queira alterar a lei de trabalho portuário, e quando aceita dar o seu alto beneplácito a negociações desta natureza, que são marcadas por posições mais extremistas, aquilo que se verifica é que, porventura, haverá noutros portos o que houve em Lisboa. E se houver noutros portos aquilo que houve em Lisboa, o que estaremos a assistir é uma revogação implícita da lei de trabalho temporária, porque ela não opera por via legal através da Assembleia da República, operará, isso sim, por a abertura de negociações essas que, em face destas posições irresponsáveis, conduzem inelutavelmente a um resultado que põe em causa a competitividade dos portos portugueses e que impede a criação de emprego e de riqueza com uma visão altamente protecionista. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, para responder.